Não pode, então não se dissolve, está ligado ao todo e não foge. Não. Pois, porque ao todo, toda essa totalidade, todo Está o ligado, processo, mas por exemplo, um homem que uma pessoa que só ligou à bola e que não liga nada, acha que é só o corpo e que é só a parte animal, etc, isto e aquilo, ou só ligou... talvez essa pessoa nunca pensa nisso. A pessoa pode não pensar nada. Pois. Pode não pensar nada. Porque a realidade, ele não pensa porque é que tem olhos, ele não pensa porque é que tem nariz, ele não pensa porque é que tem corpo, ele não pensa em nada, porque é que se move, como é. Claro. A pessoa não pensa, a maior parte das pessoas não pensa. Não. No entanto, tem todas essas, são parte do todo. São parte do todo. São parte do todo. Mas a questão é, elas desenvolvem ou não essa partícula divina e esse self e conseguem, através disso, adquirir uma vida própria no além, ou ficam realmente um pouco limitadas, porque não desabrocharam a sua consciência espiritual. A grande questão é, nós vimos aqui à Terra para desenvolver uma religação ao nosso eu, uma integração com o nosso eu, mas também com o ambiente, com a época, com as nossas missões, etc. E também com a dimensão divina e cósmica mais perene, ou isto é apenas reduzido só aqui à Terra e depois dissolvemos no todo? Eu acho que deve ser... Não, sim, dissolve-se com a Terra porque o corpo fica... O corpo sim, mas a parte psíquica... Portanto, a outra parte, tanto psíquico como espiritual, está, com certeza, faz parte disso todo. Faz parte, sim. Mas sem se dissolver. Pois suponho que se dissolve com tudo. Não, eu acho que não se dissolve. Eu acho que ela fica autónoma, individualizada. Cada um de nós está autónomo e individualizado e vai progredir pelos mundos espirituais com toda essa criatividade. Mas é uma questão... Não, mas isso pode ser. Tudo pode ser. Exato. Faz sentido. Tudo pode ser. Pois é. Porque é como se fôssemos viajar para ali e um vai para aqui, o outro vai para aqui, o outro... Exato. Cada um toma o seu caminho, mas o sítio que é... A destino final, a meta final, pois. A meta final é a divindade. É a divindade. Pois. É a divindade. Agora, às vezes a noção do todo é mais uma noção de energia. Não é tanto uma noção de consciência e de individualidade. Portanto, muitas vezes o todo é uma pessoa é apenas energia e a energia dissolve-se. Agora, quando é uma consciência e uma consciência individualizada, então aí já é diferente. Mas são certamente... Quer dizer, portanto, ali acha que o Jung... Qual é a visão que o Jung dá? É a dissolução no todo ou é mais uma autonomia de um self no cosmos? Qual é a ideia que ficou mais? Olha, se para explicar o Red Book, ele tem lá o que ele acredita. Tem lá. Eu não conheço ainda, só vi uma ou duas vezes com aquele amigo Mário Simões, que também lhe deram o Red Book aqui há uns tempos, na edição brasileira. Mas ainda não vi bem. Pois. Quer dizer, ele tem todo um diálogo com o próprio, com o todo, enfim, eu li com interesse. Pois. Mas todos nós podemos fabular, não é? Todos nós, pronto. Eu aí também acho que é importante uma pessoa distinguir a nossa capacidade de criarmos imagens por nós próprios e a outra que é de nós recebermos certas imagens que não são nossas e que nos são dadas do cosmos. Isso é importante. Eu posso tentar imaginar o que é um anjo ou uma fada, e outra coisa é quando eu vejo o anjo ou vejo a fada. Claro, pois. E é isso que aqui eu acho que também é importante, não é? Nós, em relação ao mundo espiritual, podemos imaginar, e é bom, não é? Temos essa capacidade de também, mas o ideal é nós começarmos a abrir o olho espiritual e ele conseguir ver essas entidades, os anjos, ou os seres que já morreram, ou os tais mestres, ou o mais difícil de tudo, a divindade, não é? A divindade já como
como a individualidade primordial, não é? Como dentro do absoluto, dentro do não ser, a divindade, quando se cria a si própria, ou quando se autogera para dar origem à manifestação do cosmos, esse é o primeiro ser, não é? No fundo, é o arquétipo de todos os seres, e é essa que provavelmente é um sol dos sóis, não é? Ou qualquer mistério, são grandes mistérios. Mas por acaso até estou curioso de ver o que é que o Jung, como ele vai tanto às mandalas, e as mandalas têm aquele centro. Não, mandala é só digamos, um aparato para a concentração. Exato. Não tem mais que isso. Não, mas depois já há as mandalas tibetanas, têm toda ali uma teologia. Mas cá está, eles têm uma teologia. Tem uma teologia, exato. O Jung não tem teologia. Não tem teologia. Mas pronto, eu por acaso até estou curioso de ver o que é que ele... Porque aquele centro da mandala, tanto pode ser o eu dele, como pode ser o centro divino. Bem, o centro do ser que se é. Há um centro invisível, exato, intocável. Deve haver um centro universal e um centro pessoal. Exato. E os dois se combinam. Exato. Agora, as pessoas dizem, não é... Um católico muito coisa, isto não é bem assim. Já uma vez, isto não é bem assim. Olha, tem que ser julgado. Portanto, não caem nessas pessoas que têm a mania do inferno e isso tudo. E isso é tudo muito depressa. Não é assim. Não isso é terrível. As maluqueiras da religião católica que ficaram nas pessoas e que acreditam é uma coisa... Quer dizer... Não sei quem foi a pessoa. Estávamos na conversa e disse, não, isto não é assim. Não querem cá rapidez de integração de todo. Pois não. Pois. Querem pôr as pessoas, umas impedidas de chegarem ao todo, ficarem no inferno para sempre, que é uma maluqueira completa, não é? Ou então, irem para uns paraísos, que há muita gente que diz que para ir a um paraíso desse, estar só a cantar com os anjos, não quero ir, não é? Há quem diga, não é? Pois não. Não, pois é um mistério. Mas... A humanidade criou aí... Ali nos gregos, eu acho que nos mistérios, eles tentavam ir um bocadinho além. Nos mistérios de Eleusis, etc., eles tentavam chegar à epopeteia, que era a visão. Eles tentavam chegar a uma visão ou dos deuses, ou dos mestres, ou do seu espírito. Portanto, eu acho que eles tinham essa visão de qualquer coisa e saíam transformados. Portanto, mas a disciplina dos mistérios é uma coisa fabulosa, que nunca se chegou a saber bem o que é que se passava ali. Especulam-se. O Foucault e o Maignan, que são os melhores franceses, que havia ali uma hierogamia entre o sacerdote e uma sacerdotisa, e que depois apresentavam um ramo de espiga e diziam Brimo nasceu, e que era no fundo uma espécie de alegoria da morte e renascimento. Mas há muita coisa dessa com os gregos. Muita coisa. Pois. Li muito disso. Leu, pois estou. Muito, pois é. E depois o que fica é que, no fundo, não sabemos e que será tão fácil como respirar. Será tão fácil como respirar, é? Para uma pessoa que respirou muito a desenhar, etc., já será mais fácil. Agora, para outro género de pessoas, talvez não consigam respirar. Aliás, nós temos a noção da morte para muitas pessoas como uma coisa demasiado ofegante e depois, do outro lado, quase sem respiração, calculo. Portanto, porque não desenvolveram essas forças rítmicas na alma, não é? E depois estão paralisadas completamente. Eu tive um sonho com um tio meu que era muito inteligente. Conheceu o Agostinho em São Paulo, porque ele era representante de Portugal, era numa daquelas exposições de São Paulo, em 46, e teve com o Agostinho e com o Jaime Cortesão.
e contava-me algumas histórias. Estavam lá uns agentes da PIDE, foram 2 agentes da PIDE que foi para lá, se não me engano, os Lusíadas. E os agentes da PIDE que até queriam levar umas pistolas, etc., para lá, para as reuniões e para isso, e o meu tio criticou isso imediatamente e eles retiraram. E então o Jaime Cortesão e o Agostinho, que estavam a pôr aquilo um bocado em causa, mas depois lá aceitaram e a coisa correu bem e realizou-se essa exposição. Mas ele era muito materialista, também não acreditava em nada. Quem? Esse meu tio. Sim. E eu estava sempre ali a dar-lhe, a passar-lhe livros. E eu tive um sonho depois dele morrer, ele era irmão da minha mãe, em que ele estava, pouco depois de morrer, estava deitado numa cama e não se conseguia mexer, só tinha os olhos abertos. Mais nada. E estava a minha mãe aflita a tentar mexê-lo para aqui e para lá. E eu chego lá a ver aquilo. Passado muito tempo, eu tive um sonho em que ele estava sentado numa refeição, numa espécie de jantar ou banquete ou qualquer coisa, e ele estava sentado, mas também não se conseguia mexer ainda. Estava ali sentado também imóvel. E só muito mais tarde é que eu tive um sonho já dele a mexer-se. E eu interpretei isso como sinais da evolução dele no além. Como ele estava paralisado, porque não acreditava em nada e, portanto, ele, apesar de ser uma pessoa cultíssima, inteligente e, no fundo, bondosa e tudo, não estava a conseguir funcionar do outro lado. Sim. E aquele meu irmão Carlos, que era muito amigo do Agostinho, que também era uma pessoa super inteligente e muito culta e muito dinâmico, também morreu no Brasil, porque rebentou-lhe um aneurisma. Ele já era segundo secretário, ou primeiro secretário, já estava a avançar para embaixador. E teve lá uma coisa. E ele então tive um... Conheceu, tem pessoa que conheceu o Carlos, não foi? Sim, fez borracha de areia. Onde é que o viu? Não, isso foi o João. Isso é o João. É o mais novo. Não, este não. Este era um bocado mais materialista e muito estruturado e muito forte. Era o mais velho da família dos irmãos. E esse, também uma vez eu tive um sonho, porque ele também dizia sempre que não se podia saber nada, que não acreditava. Eu tive um sonho que eu ia assim andar por uma estrada e levava um incenso na mão. E eu, de repente, ele vinha de baixo, assim, uma espécie como de... haveria assim uma descida ou um talude, e ele vinha de um terreno a subia ali pela terra e vinha cheirar o incenso. É curioso o sonho, não é? Eu também interpretei que ele, no fundo, pronto, eu quando recebo um sonho desse, depois rezo-lhe muito para ele, avança para a luz, que a luz de Deus esteja contigo, ou tu és o Espírito, mas foi uma interpretação que eu tive de que ele não tinha desenvolvido uma consciência imortalizante e, portanto, estava a precisar daquela coisa. Foram sonhos curiosos, não são? Sim, porque realmente estamos longe de saber da separação da alma. Exato. E do espaço. Essa parte, mas que é normal, a parte que dá vida Exato. ao corpo, que vive no todo. Exato. Que está ligada com o todo, através dos seus chakras, dos tais órgãos de percepção dos corpos invisíveis. E se essa parte é realmente imortal, exato, e se combina com o resto da imortalidade, ou se vai avançar, eu acho que ela vai avançar. Eu acho que todas aquelas esterilizações dos julgamentos e de atribuir isto e aquilo, etc., é uma consciência que cada alma vai ter um certo percurso por si própria. Eu acho que todos esses, é claro que já são mistificações e amedrontamentos e exageros, mas todos eles assentam um bocado num princípio de uma individualização a sobreviver. Mesmo no egípcio, aquela pesagem do coração e depois todas aquelas possibilidades de eles avançarem. Aliás, o livro dos mortos é o livro do caminho da luz, ou lá que é a verdadeira tradução do título Livro dos Mortos, significa o livro do caminho da luz, ou o livro do avançar na luz, parece. Agora, foi que tem que ser tão simples como está vivo. Sim, do outro lado é. Mas veja, há pessoas que estão vivas e que estão super doentes. Há pessoas que estão vivas e estão super ignorantes. Há pessoas que estão vivas e estão corroídas de ódio. Há pessoas que estão vivas e que são completamente brutamontes. Há pessoas que não sentem nada. Portanto, veja a variedade de formas de estar vivo, não é? Sim, mas isso aí é como um pouco como a Terra, como
a areia, as Sim. crianças, primeiro, se quem quiser pôr um jardim, vai ter que preparar a terra, etc. Sim. Portanto, possivelmente existe um aspecto do ser que tem trabalho a fazer. Sim. Trabalho ou contribuição do universo, pronto, essa parte aí é que eu não tenho dúvida que existe vida depois da morte e que é muito importante uma pessoa aspirar à luz, aspirar aos mestres, aspirar a Deus, aspirar aos anjos, aspirar ao máximo de luz. Portanto, sair propulsionado e não admitir que vai ficar a dormir ou que acabou. Pronto, eu acho que isso é fatal para no fundo, quase para a cosmovisão anterior, ou quase para o fogo propulsionador de nós próprios, não é? Acho que se uma pessoa acredita que não há nada, que não vê nada, pronto, vai ficar um bocado limitado, não é? Porque depois não consegue ver, porque estas coisas são subtis. Por exemplo, todas estas formas que a aldegice consegue ver e desenhar das árvores e disto e daquilo, não é? E estes espirais, etc. Quantas pessoas é que conseguem sequer perceber ou ver nada, não é? Portanto... Sim, mas mesmo assim, acho que nós não podemos saber o que é que as outras pessoas, que parece que não sabem. Nada, claro. E sabemos que há pessoas que são super materialistas e têm uma tal capacidade de amor que quando saírem para o outro lado estão com uma grande luz e avançam facilmente. Isso também não tenho dúvidas. Há pessoas que, negando a vida depois da morte ou a divindade, pelo que fizeram e pelo que despertaram, já vão com um corpo luminoso, bem aceso, não é? Já vão, quando saem daqui, já vão com essa coisa. Portanto, depois, rapidamente, eu estou convencido que vão despertar, abrir o olho espiritual, etc., ou qualquer coisa, não é? Mas é um enigma. É um enigma muito grande. Temos que ser humildes, de suplicar ao above para fazer descer sobre nós, para fazer descer o above, o que está acima, a fazer descer as suas bênçãos, não é? Sim, pois aí é que está, porque existe toda a variedade de povos que existem. Exato. Mundo fora. Povos. Veja aqueles povos todos, na televisão vemos aquela gente toda. Então, como é que é? Exato. Sim, isso é. Mas eu acho que um dos objetivos grandes que devia haver já nos nossos dias das pessoas mais universalistas seria conseguir que houvesse na Unesco ou nas Nações Unidas um manual da unidade das religiões, ou um manual da religião, do espírito e do amor planetário que mostrasse a unidade que está por trás de todas as religiões e crenças, nos seus ritos, nas suas cerimónias, nos seus dogmas, e tentar educar as pessoas para o comunismo geral. Isso para uma compreensão. Mas para a coisa em si, quer dizer, todo ser vivo tem qualquer particularidade. Exato. Que não vai saber, nunca vai saber, não conhecer, não faz parte do ser vivo conhecer esse lado. Eu acho que certas pessoas podem ter percepções. E os grandes mestres sabem. Estou-me a lembrar de Yogananda, que morreu tendo dito aos discípulos, e morreu ali à frente de toda a gente, num grande banquete em 1953, diante de centenas de pessoas e do novo embaixador da Índia. Ele faz o discurso, depois gira-se sobre ele próprio 3 vezes e cai ali morto, e conserva o corpo ininterrupto 40 e tal dias. Ao fim de 40 e tal dias começou a aparecer. Acho que li isso. Leu isso. Leu se calhar naquela autobiografia do Yogi, não? Talvez. Lembro dessa história. Essa coisa. Ou se calhar contei-lhe eu em 1980 e tal, quando passava aqui mais, quando estava aqui em Évora, não era? Como? Pode ser que ele tenha sido eu a contar em 1980. Não, leu mesmo. Leu, bravo. Li isso. Também li coisas do Egito. Interessantes, pois. Sim, li muita coisa do Egito. E, portanto, tenho aquilo que eu leio, acho formidável que as pessoas tenham esse tipo de imaginação. Exato. Que... Sim, imaginação, ou crença, ou visão. Sim. Visão, ou concepção, ou o que quisermos. Pois é. Que tenham... Aliás, tem aí
um tal egípcio, um Ankh, não é? Está aí por cima, este Ankh. Ah, sim, sim. Ofereceram-me. Está aí um bom símbolo da energia. Isso diz que era utilizado para, como se fosse um transmissor da força divina, assim apontado. Assim. É uma das coisas. Portanto, é bom estar aí por baixo, porque está a descer só assim. Depois, quer dizer, cá está. A religião, o catolicismo, que eu era quase muito devota mesmo, mas depois o que me aconteceu foi achar que era muito favorecedor, que era muito de deitar fora quem não presta. Pois. E isso passou-me, fez muita impressão. E praticamente tenho dificuldade em aceitar as regras que diga. Foi um barulho só. Foi... sim. Licença. Força. Entra. Vinha perguntar se queria uma torradinha e um chazinho. Sim, senhora.